Hoje a liturgia é muito interessante porque ela tem vários simbolismos que nos ajudam a entender melhor também o nosso batismo e o nosso caminho enquanto cristãos neste mundo rumo à casa de Deus Pai. Na primeira leitura nós ouvimos este trecho do livro do Gênesis, de Deus renovando com Noé a sua aliança. E aí ele diz que o sinal da sua aliança será o quê? Será o arco-íris, né? Então é até bonito quando a gente olhar na natureza, aquele dia que choveu um pouquinho, forma um arco-íris, a gente se recordar da aliança de Deus com o seu povo. E aí é interessante por quê? Porque Deus, ele meio que se arrepende, ele olha assim e fala, nossa, para livrar o povo, a minha criação, do pecado, eu tive que mandar o dilúvio. O dilúvio inundou tudo, e aí depois São Pedro faz a releitura deste dilúvio, para poder novamente fazer com que a criação fosse recriada e a graça de Deus pudesse agir ali nessa criação. E Deus diz, eu não farei mais isso, né? Embora exista o pecado, mas não quero que a gente tenha necessidade do dilúvio para que o povo se livre do pecado, a criatura seja liberta do pecado. E São Pedro, na segunda leitura, ele vem fazer a releitura do dilúvio, deste momento da história da salvação, nos mostrando o quê? Que Deus, ele recria a sua criação através de quem? Através de Jesus. O que Jesus diz de Jesus no Apocalipse? Eis que faço novas todas as coisas. Então é Jesus quem renova a criação. É através da vida dele que este mistério de libertação do pecado, do mal, vem tocar, renovar toda a humanidade e toda a criação. Por isso que o Cordeiro de Deus é aquele que renova, faz novas todas as coisas. E aí é muito interessante, né? Porque São Pedro diz assim, nesta arca, umas poucas pessoas, 8 foram salvas por meio da água. Por que São Pedro insiste em destacar que foram 8? Quantos dias Deus utilizou para criar o mundo? 7 dias. O 8º dia é o primeiro da semana, não é? Jesus ressuscitou que dia? No primeiro da semana. E aí, na história da salvação, a gente volta lá e diz, 7 dias de criação e no 8º é a renovação de todas as coisas, porque o 8º dia é o dia da ressurreição de Jesus. Antigamente, até hoje, algumas igrejas têm a pia batismal, aquela grande assim, que a pessoa entra dentro, né? E ali ela é mergulhada para receber o batismo. E é bonito que geralmente são 8 degraus, né? Para ela poder descer, depois para sair do outro lado também. Tem 8 lados por causa disso. Porque é um momento da recriação, da renovação da vida daquela pessoa em Jesus Cristo. Nós somos filhos no Filho. Ele é o nosso irmão que nos conduz ao Pai e que nos faz participar da vida de Deus mesmo, da Trindade. Olha como que é bonita a nossa teologia, né? A gente vai lendo, vai aprofundando a palavra de Deus e vai encontrando aqui a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, a vida de Jesus e a nossa vida e também os sacramentos que a gente celebra. É algo espetacular, gente. E aí São Pedro diz, a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. A gente não deixou de passar pelo dilúvio. O dilúvio acontece na vida de cada um de nós quando somos batizados. Ali a gente morre para o pecado, por isso que se diz, o homem velho, a mulher velha, né? É deixada ali e a gente renasce para a vida nova em Jesus. Nasce naquele momento o homem novo, a mulher nova, aquele que reconhece na sua vida a presença de um Deus que nos ama tanto, que faz a gente querer ser semelhante a Ele.
Por isso que a gente reza: Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso, porque o Senhor, o Espírito, seu Espírito habita em mim, e eu quero que o meu coração seja semelhante ao teu, para que eu possa realmente viver a vida nova que vem de ti. Então a liturgia de hoje nos ajuda a reconhecer a importância do nosso batismo como caminho da nossa salvação. Nós já fazemos parte da vida de Jesus. Depois, na celebração pascal, a gente vai acender o círio pascal, que é a luz da ressurreição. Essa luz é a luz que nos iluminou e que se acendeu na nossa vida no dia em que fomos batizados. Ali neste momento, a gente recebe a vida que vem de Cristo e a força do Espírito Santo para viver cada dia a nossa vida como cristãos aqui nesta terra. E aí a gente entende também o evangelho de hoje, né? Jesus vai para o deserto, passa lá 40 dias, mas ele vai para o deserto quando? Depois que ele foi batizado, não é? São João Batista recebe Jesus no Rio Jordão, realiza o seu batismo, e ali depois o Espírito leva Jesus para o deserto. Por quê? Porque assim Jesus participa também do combate espiritual que a gente vive. Ele nos mostra que é possível a gente enfrentar as dificuldades que a gente tem, que é possível viver a vida nova que vem do Espírito Santo de Deus. Não sem dificuldades, porque Jesus no deserto foi tentado, não foi? E aí é muito bonito porque Jesus sai dali fortalecido e sai para realizar a sua missão. Então, cada momento que a gente é tentado na nossa vida como cristãos, a gente sai fortalecido, porque a nossa fé é provada e a gente recebe ali a vida nova, novamente, que vem de Deus. Por quê? Porque a gente deixou espaço aberto para que o Espírito de Deus pudesse agir. E aí depois Jesus nos mostra, né? Como que a gente faz para ter essa força espiritual? O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. O que temos que fazer? Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão do coração, voltar o nosso olhar sempre para Deus e acreditar no Evangelho, na vida de Jesus em nós. Ler, aprofundar a palavra de Deus, viver realmente uma vida de oração mais profunda, porque é isso que vai nos dar forças para vivermos esses momentos difíceis, na liberdade que vem de Deus. Muito bonito todo esse caminho que a liturgia de hoje faz, né? Porque vai nos mostrando a vida nova que a gente tem em Deus, sem deixar de lado as dificuldades que a gente tem aqui. E aí a gente percebe, recebe a força do Espírito Santo para a gente continuar vivendo essa luta que a gente vive constantemente, sempre no amor de Deus, né? Muito interessante. E tem algo muito importante também da liturgia de hoje, que é importante a gente recordar e saber, né? Como batizados, gente, nenhum mal pode nos atingir, né? Nenhum mal pode... Às vezes as pessoas vêm: padre, reza por mim, porque alguém fez algum mal para mim, né? Estão desejando mal para mim, alguém está com o olho gordo, ou alguém fez alguma coisa que... Como batizados, gente, nada pode nos atingir. Basta a gente renovar na nossa vida, no nosso coração, essa certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí tem algo muito interessante também da nossa teologia, né, que diz assim, que o mal, ele sempre age por sugestão. Ele sugere coisas, né? A gente fica meio assim perdido e ele sugere. Enquanto Deus não. O bem, ele age de dentro do coração. Fala lá no fundinho do coração. E pode ver, né? A gente sabe quando uma coisa é boa, não é, né? No fundo a gente sabe, não sabe? Eu gosto muito do Michel Teló, né? Ele tem umas músicas boas, né? Os pais dele são ministros lá em Campo Grande, acho que são ainda, eram ministros. Ele fazia direção espiritual com o padre salesiano lá. E tem esse CD dele que é para ouvir no fone de ouvido, acho, não lembro. E ele fala assim, né, numa das músicas: ah, que saudade que eu tava de rezar, né? Por causa disso, gente, que está lá no fundo do coração, está o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que chama a gente para a vida de oração, para perceber a ação de Deus na nossa vida.
Ele chama a gente. Se a gente dá ouvidos, né? Jesus fala o tempo todo no Evangelho: vocês têm ouvido, mas não ouvem, por causa disso. Ah, que saudade que eu estava de rezar, olha que bonito isso. Vê se a gente fala, né? Ah, que saudade que eu estava de fazer um mal para não sei o que. Ele não fala isso, né? Acontece, né? Aí que está a sugestão, tá vendo? A sugestão vem de fora. Enquanto o bem está habitando lá no fundo do coração e está nos convidando: olha, volta o seu olhar mais para Deus, volta a sua vida mais para Ele. E aí essa conversão, convertei-vos, converter o olhar para Deus, buscar as coisas do alto. Santo Agostinho diz: eu te procurei em tantos lugares e o Senhor estava aqui. Ah, que saudade que eu estava de rezar, olha que coisa bonita. Conversão e acreditar em Jesus como o Senhor da nossa vida, como aquele que nos conduz, nos leva a viver na intimidade de Deus. E o caminho de Jesus é aquele da verdade e do amor. Nós cantamos de forma tão bonita no nosso salmo: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Essa é a verdade do ser humano. O Espírito de Deus que habita em nós e que nos chama sempre por o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa comunhão de vida e de amor que preenche a nossa vida e dá um sentido todo novo para a nossa existência. Vamos nessa quaresma olhar lá para o fundo do nosso coração e recordar isso. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus quer renovar a minha vida. Eu já tenho a vida renovada em Jesus, no Filho de Deus. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Cantemos juntos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos